Segunda Reis 4, eu quero ler um texto muito grande, que é do 8 ao 37. Normalmente a gente pontua apenas, mas nós vamos ler esse texto, gastar um bom tempo, e vamos relembrar a história da Sunamita. Não é o nome dela, mas é o local de onde ela era. Nem o nome dela, nem do filho, nem do marido, não consta na Bíblia, mas aquilo que Deus fez com ela consta, e nós podemos aprender algumas lições valiosas sobre ela. Claro que terei de ser rápido nas lições, porque eu acredito que o texto bíblico já irá falar conosco, por isso vale a pena ler todo do 8 ao 37. Tá bom? Vamos nessa empreitada. Você vai junto comigo e a gente vai lendo junto, tá? Vai me acompanhando. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, os que colhiam, né? E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. Sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão, que é a vara, né, o cajado, sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso dizendo: não despertou o menino. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos deles, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir, as estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes
e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou na terra, e tomou o seu filho, e saiu. Amém? Muitos versos, né? Se eu não me engano, 30 versos. Irmãos, Deus fala por meio de um versículo e Deus fala por meio de uma história. Mas acompanhando as Escrituras, nós percebemos que existem gêneros literários, maneiras de Deus falar. Então, por exemplo, eu estou pregando em uma epístola que é de Timóteo, mas já foi assim em Pedro e em outras. Às vezes um verso ou uma frase já é condensado toda uma lição. Aqui também pode haver isso, mas nos livros históricos, normalmente, a história possui uma lição. Então a gente imagina, e quando eu estava lendo, aconteceu isso comigo, e se você estava prestando atenção, aconteceu com você também, você fica imaginando a situação, pensando em como era aquela casa, aquela mulher, aquele filho, e Eliseu. A gente não sabe direito, mas imagina com as informações que a gente tem, porque a gente é convidado a entrar na história. E esta mulher, sunamita, que não sabemos o nome, perceba que ela era uma serva de Deus. Ela era uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher que respeitava e honrava o profeta. E é uma mulher que, enfim, que tem servos, tem o seu marido, uma mulher que está satisfeita, aparentemente, né? Pelo menos é até o que ela vai expressar para o profeta. Mas o tema de hoje, como você pode ler ali, é o Deus que eu não conhecia. Essa mulher que conhecia Deus, não conhecia algumas nuances, alguns atributos ou algumas características de Deus. E saiba de uma coisa, essa mulher provavelmente seria uma ótima crente entre nós. Talvez estaria em nossos bancos, quem sabe lideraria, porque ela era uma serva de Deus, né? E ainda mais era rica, né? O que já conta também, brincadeira, né? Mas a Bíblia diz que ela era rica. Ela era uma mulher abastada, saciada nas suas necessidades normais e uma serva de Deus, mas ainda havia algo de Deus que ela não conhecia. Interessante, né? Claro que o tema é o Deus que eu não conhecia, mas é as nuances desse Deus, e quanto mais a gente se aprofunda nele, mais a gente percebe a grandeza dele, a ponto de dizer que o conhecemos mais e mais, como diz Jó, né? Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os olhos podem ver. E eu quero anotar rapidamente aqui 4 características ou 4 ações de Deus para nós que são necessárias e verdadeiras para a gente lembrar. A primeira delas é que Deus surpreende. Deus surpreende. Quando a gente serve a Deus, uma das coisas mais naturais, normais, não é pecado necessariamente, mas é se acostumar com aquilo que Deus já fez. Deus já falou, Deus já fez. Para que querer mais? Está bom assim. Essa sunamita estava talvez bem, né? Tranquila, ela servia a Deus, e ela foi surpreendida por Deus. Mas como que Deus fez esse mecanismo da sua surpresa? E aliás, a surpresa foi a grande bênção, né? Aconteceu o seguinte: ela abençoou o homem de Deus, ou seja, neste caso ela abençoou o reino de Deus através da bênção à pessoa de Eliseu. Ela o honrou, ela o reconheceu. Jesus fala que quando você der um copo de água fria a um profeta, você terá um grande galardão. E quem constrói um quarto? Quem coloca uma cama, um candeeiro, né? Dá pão, como diz aqui, ou seja, ela honrou aquele profeta, aquele homem de Deus, com tudo aquilo que ela conseguia fazer. E ao fazer isso, interessante, né? Ao servir a Deus, na maioria das vezes, nós estamos pensando que estamos fazendo algo para Deus, mas na verdade, Deus está provando o nosso coração e nos capacitando, criando novas oportunidades de sermos abençoados por Ele. E aí Eliseu chama a mulher, não vou repetir a história toda, mas reparem no detalhe aqui. Eliseu perguntou: o que você precisa? Eu posso falar com reis sobre você. Se você precisar, eu falo com o rei. Interessante, né? Eliseu era um homem de boas conexões, né? Ele tinha o network muito bem feito, né? Eu posso falar com o general, o comandante do exército. E ela diz assim: eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu estou bem, eu não preciso que você me recomende para um rei.
Olha isso. Você não precisa falar. E aí, irmãos, eu tenho um palpite aqui, tá? Você vai me dizer aí se é heresia ou não. Mas é o seguinte, quando ela chega lá no final da história, que ela chega para Eliseu, chorando, e Eliseu diz, Deus não revelou para mim o que vai no coração dela, o meu palpite é que aqui Deus revelou. Não sei, né? Geazi falou para ele, olha, ela não tem um filho, mas talvez Deus tenha tocado no coração de Eliseu. É possível, né? A Bíblia não fala, mas a verdade é que Deus surpreendeu ela por meio do profeta, abençoando ela com aquilo que ela não tinha. Sabe o que? Um filho. Ela tinha tudo, tudo. E ela, diferente de Ana, ela não estava pedindo. Ana estava orando e chorando ao Senhor, né? Raquel foi assim. Raquel foi pior que falou para Jacó, né? Brigou com ele. Mas essa não. E Deus surpreendeu ela. Eu não estou querendo dizer com isso que você sirva a Deus, que aí Ele vai te dar tudo, sirva a Deus, que aí Ele vai conhecer até o desejo que você não pede. Não é essa a conexão aqui, ou a nossa lição. Mas a verdade é que quando nós servimos a Deus, irmãos, nós não devemos nos acostumar com aquilo que Deus já fez. A gente às vezes coloca Deus numa caixinha. Tem gente que fala assim, não, isso Deus não vai fazer. Ah, Deus não faz isso. Deus surpreende. Ele dá filhos, Ele converte pessoas, Ele cura, Ele transforma realidades. Deus surpreende. E às vezes o crente, que é o que mais está caminhando com Ele, é o que mais se acostuma. Mais fala, isso não vai acontecer nunca, né? O que você acha que nunca vai acontecer? É claro que eu não posso prometer isso, mas eu sei que quando nós servimos a Deus, nós nos colocamos em um ambiente em que Deus está no controle. O apóstolo Paulo ora, né, para que os efésios conheçam o amor de Deus, que conheçam juntamente com todos os santos a largura, a altura, a profundidade, comprimento, esse amor que é de todas as dimensões, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou até o que imaginamos. Então imagine aquilo que você pede, mas talvez coisas que nem subam ao teu coração. Deus é capaz, e essa história me faz lembrar disso. Ele pode mudar realidades. A segunda coisa é que Deus dá o filho, Ele dá uma bênção surpreendente. E talvez se eu fosse essa mulher, eu ia fazer igual aquela cena do Rei Leão. Você lembra aquela famosa cena que ele pega o leãozinho, coloca assim, todos os animais. Eu ia mostrar para todo mundo. Aqui o filho, aqui olha só que bênção. Bom, mas o filho cresce e ele está lá na roça com o pai. O pai era sitiante, né? Fazendeiro. Ele está lá trabalhando e começa a dar alguma dor de cabeça muito severa nele. Não temos a mínima ideia da doença que veio a ele, né? Talvez a mais próxima que eu consigo imaginar, não sou nem um especialista nessa área, mas seria talvez uma meningite. Não sei se tinha algo desse tipo lá, mas eu sei que foi da manhã para o meio-dia. No meio-dia ele morreu. Aquele menino começou a ter uma dor de cabeça severa e ele morre. E aí você pensa, gente, olha como as histórias são complexas. Porque a gente pensa assim, mas não foi Deus que deu esse menino? Não foi Deus? Ela até vai dizer para o profeta, não estava bem? Eu não falei que eu não precisava de nada? Como que pode, né? Esse Deus que nos surpreende, a segunda coisa que eu aprendo aqui, é que Ele não nos livra do sofrimento. Não nos livra do sofrimento. Aquele filho, ele era sinal da bênção e da aprovação de Deus. Olha, você abençoou o profeta, como Deus foi gracioso, como Deus se agradou, e Deus te deu um filho. Mas o filho não foi poupado. Isso beira o absurdo, não é verdade? Eu me lembro aqui, obviamente, de Isaac. Claro que eu lembro do meu filho, né, pensando em filho, mas o Isaac do Abraão. Que Deus dá o Isaac para o Abraão, gente, é sinal da bênção. E aí Deus fala, vai lá e mata o teu filho, o teu único. Não era o único, mas era o filho da promessa. E quando Deus quer provar o coração de um homem, Ele pede o filho dele. Quando Deus quer provar o coração de uma mãe, Ele pede o filho. Às vezes mães e pais entregam os seus filhos num hospital, ou entregam os seus filhos num chamado missionário,
entrega os seus filhos numa mudança, mas que não seja com os nossos filhos. Eu peço a Deus, né, que eu não passe por isso e ninguém aqui, mas a verdade é que o Deus que surpreende, Ele não livra do sofrimento, não livra. E algumas vezes nós servimos a Deus, nós viemos na igreja, algumas vezes nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós somos crentes bonitos e tranquilos, com a tentativa de domar a Deus, com a tentativa de fazer o que os pagãos fazem. Lembra o que os pagãos fazem? O que eles fazem? Eles vão lá e fazem um monte de oração, como Jesus diz, vãs repetições. Sabe para quê? Para que Deus ouça eles, para que Deus faça a vontade deles. A gente não pode criar essa perspectiva, irmãos. Deus surpreende, mas Ele não livra do sofrimento. É claro que nós não precisamos esperar que tudo vá mal, tudo não dê certo, que tudo vai dar errado. Não é essa a ideia, mas às vezes nós construímos essa noção: Senhor, agora que o Senhor abençoa, nada mais vai ter problema. E a vida é surpreendente, o pecado, a dificuldade. Mas lá em Romanos 5, se eu não estou enganado, Deus tem um processo que começa na tribulação. Lembra desse processo? Que a tribulação produz perseverança e paciência, e eu não me lembro mais das coisas, mas eu lembro do final, que fala que o amor de Deus é derramado nos corações. O que começa na tribulação, termina no amor de Deus sendo derramado. Que bênção, hein? Deus não livra do sofrimento, mas Deus trabalha no sofrimento. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça sofrimento. Ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A terceira característica do que eu vejo aqui, essa mulher deixa o filho morto. Aonde que ele fica? Gente, essa palavra aqui, essa história, ela é quase que de uma crise existencial, porque o menino morre no colo dela. Você percebe? Ele fica ali, aí meio-dia ele morre, e ele vai morrendo. Gente, que situação absurda, né? Eu não sei o que eu faria, eu me desesperaria com certeza. Mas ela deixa o menino na cama, que era a cama do profeta. Tudo aqui é simbólico ao extremo, né? Tem uma força importante aqui. Deixa na cama, no quarto do profeta, manda pegar o jumento lá, ao bardar o jumento, e ela não conta para o moço, que é o empregado, ela não conta para o marido fala assim: mas não é sábado, o que você vai ver o profeta? Não é lua nova? Não conta. Quando ela vai em direção ao Carmelo, o monte, ela não conta para Geazi, e Deus não conta para Eliseu. Interessante, ninguém fica sabendo naquele momento. Eu não sei quão espaço que foi, porque eu tive um erro na minha pesquisa aqui, depois vocês me ajudem, tá? Eu pesquisei de Sunem a Samaria, porque Samaria era a cidade que Eliseu mais ficava, dava cerca de 40 a 50 quilômetros. Agora, até o Monte Carmelo, esse foi o meu erro, né? Eu não sei quantos quilômetros que dava, mas talvez desse algumas horinhas de jumento ainda, nem cavalo, né? Algumas horinhas dava ali, quem sabe 1, 2 horas, com o seu coração pesado e a sua mente ansiosa, mas com a sua boca quieta. A terceira coisa que eu percebo aqui é que Deus ouve o nosso clamor, mas a sunamita clamou a quem poderia fazer alguma coisa. Quando a gente passa por tribulações, por angústias, por dificuldades, muitas vezes a gente abre a boca e começa a reclamar de tudo e todos. Isso não é oração, gente. Murmuração não é oração. Expor o nosso problema para quem não vai ajudar, para quem não vai fazer nada, quem não vai resolver, quem vai inventar fofoca, aumentar o problema, isso não é oração, é murmuração. Ou quem sabe é um coração sim pesaroso, mas que não consegue direcionar o seu clamor a Deus. Isso não quer dizer que você tem que guardar só para você, tá? Porque essa mulher, ela clamou a Deus, mas ela fez isso em direção, ou falando com Eliseu. Aí olha que interessante, ela chega lá e Deus não mostra para Eliseu o que estava no coração dela. E eu fico pensando, como cada coisa aqui é um detalhe, né? Por que Deus não revelou para Eliseu? Porque pensemos nós de uma maneira bastante prática. O menino está morto. Vai lá, quando ele morre, ou até talvez antes de morrer, Deus já poderia ter falado com Eliseu, e aí Eliseu já chegava lá, já curava, o moleque não morria. Olha que bênção, né? Isso me faz lembrar de Jesus com Lázaro.
Lázaro está doente, Jesus espera ainda. Espera, Lázaro morre, fica 4 dias morto, a ponto das suas irmãs falar: Senhor, já cheira mal. Mas que atraso é esse, né? Jesus com a filha de Jairo, olha outra filha aí. Lembra que Jairo vai, ele fala: Senhor, a minha filha está lá doente, vamos. E eu fico imaginando o pai fazendo isso desesperado, né? Uma vez eu estava na UPA ali, em uma das gripes ou dengue, sei lá o que eu peguei. Estava sentado ali, passou uma mãe correndo com o menino, gritando que o menino estava com algum problema, não sei se ele tinha parado de respirar, e levou lá para dentro, desesperada. E eu conto porque, ao que parece, se resolveu. Depois eu vi ela lá fora, fiquei orando ali por ela. Eu vi ela lá fora e já conversando no celular, falando que estavam fazendo algum procedimento, que o menino já estava sendo bem atendido. Mas era essa a reação que eu esperava de Deus se o meu filho estivesse morrendo. Não é a que você esperava? Aí Jesus fica contando história, falando. Na filha de Eliseu, passa a mulher lá e pega na veste dele, porque foi isso que interrompeu a andada, né? Aí ele fala assim: saiu virtude de mim. E ele cura aquela mulher do fluxo de sangue. Depois, quando ele chega lá, a menina já está morta. Mas que demora é essa? No caso de Eliseu, Deus não revelou para Eliseu nem que o moleque estava doente, nem que ele tinha morrido, e nem por que a sunamita tinha ido lá. Por que Deus faz isso, gente? Bom, Deus tem a contagem de tempo dele, mas como tudo coopera para o bem dos que o amam, eu imagino que esse processo todo de Eliseu não saber, deu tempo dela lidar com a situação e de ela chegar lá e clamar a Eliseu, no caso, né, como quem clamasse a Deus. Deu tempo dela expressar a sua dor, que se ela chega lá e Eliseu já sabe, não tinha conversa, mas ao ele não saber, ela expressa a sua dor, e ela chora aos pés dele, ela diz: pedi eu ao meu Senhor algum filho. Você vê que ela não conta para Eliseu, assim, ela deve estar tão atribulada no coração. Pedi eu ao Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes, é só isso. Aí Eliseu entende, Eliseu não é bobo, ele entende o que aconteceu, e manda o Geazi lá. Esse é o Deus que ouve o nosso clamor, que mesmo na situação mais difícil, nós somos chamados a clamar a Ele, a buscá-lo, a depositar o nosso coração, não nas coisas deste mundo, talvez a ficar quieto e falar com Deus, ou com aqueles que são os Eliseus que podem nos ajudar. Graças a Deus, Deus coloca vários Eliseus aí, para que a gente conte e abra o coração, que a gente possa derramar a nossa alma, mas fazendo isso, a gente está fazendo de uma maneira séria, sensata, entendendo que estamos clamando a Deus. E aí, tem todo o processo de novo. Vai Geazi, coloca o bordão, e o menino não ressuscita. Que desespero, meu Deus. Aí chega Eliseu, e aí eu fico imaginando o coração da mãe aflita, né? Eliseu vai lá, fecha a porta, faz uma coisa extremamente estranha, que é deitar em cima do menino, a boca na boca, tipo quando a pessoa, como chama, está afogada, né? Olhos nos olhos, mão nas mãos. Os milagres são sempre diferentes, né? Você percebe que Jesus faz isso? Alguém já disse que é para Satanás não copiar, né? Não inventar. Eu não sei, mas a verdade é que Deus faz da maneira dele. Não é uma fórmula mágica, mas é um Deus poderoso. Não são alguns passos. Se fosse assim, seria um tratamento médico, mas é o poder de Deus. E a quarta coisa que eu percebo aqui é que Deus restaura. Ele restaura. Gente, aquele menino, e tudo aqui é sobre esse menino. Aquele menino que era sinal de um Deus que surpreende. A sua morte, que é sinal de um Deus que deixa a gente passar pelo sofrimento. O clamor da mãe, sinal de que Deus ouve o nosso clamor. Agora ele ressuscita. E a sua ressurreição é o sinal de que Deus restaura. Deus restaura. O menino que ela não tinha pedido a Deus, ela não pediu, mas agora Deus estava dando de novo. Se o menino antes era o sinal da bênção, agora ele era um farol da graça de Deus. Se antes ele era uma lanterna demonstrando no escuro como Deus cuida dos seus, agora ele é um dia claro, né? Uma lamparina forte, para mostrar como Deus faz, como Deus restaura. Quando Deus restaura, Deus não restaura
para a mesma coisa, porque antes ela olhava para aquele menino e dizia, Deus me deu. Agora ela vai olhar para aquele menino e dizer, Deus me deu e Deus ressuscitou. Quem já esteve a ponto de perder o filho, talvez olhe de uma maneira diferente, ou qualquer que seja a pessoa amada, que esteve em uma situação de quase perda, e quando você olha, a gratidão é maior, a alegria é maior. Aquele menino se tornou um sinal, melhor, um farol da graça de Deus. Quando Deus restaura, Ele devolve o ânimo, mas Ele faz de um modo melhor. Interessante, né? Não é igual um vaso quebrado, ou um pote quebrado, que você passa cola, e aí você fala assim, dá para usar. Não, é algo que Ele restaura e deixa melhor ainda. Quando Ele traz de volta, Ele demonstra o amor dEle, e nós compreendemos aquilo que nós não compreenderíamos se o filho não tivesse passado por aquilo, se a tribulação não tivesse passado. E o convite a você, eu quero orar encerrando esse tempo, já encerrando o nosso culto também, mas o convite a eu e você é o seguinte, é a gente olhar para as nossas tribulações, olhar para os momentos difíceis que passamos e perceber como Deus se apresentou nesses momentos. Como esses momentos, que eu não vou orar para que a gente tenha, nós não pede para Deus que Ele nos dê tribulações, mas como esses momentos nos fazem entender e perceber como Deus é gracioso, como eu ainda não conhecia, e há, vamos dizer assim, uma vastidão em Deus para conhecer mais. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela história da Sunamita, obrigado porque ela é uma serva do Senhor, que recebeu um filho amado, maravilhoso, mas tudo que passou, inclusive a morte do filho e a ressurreição, demonstraram o cuidado e a bênção do Senhor. No final das contas, Senhor, a história não era sobre a Sunamita, nem sobre o profeta, nem sobre o marido dela, e a história também não era sobre o seu filho, a história era sobre o Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é gracioso. É assim, Deus, quando o Senhor cuida do nosso filho, quando o Senhor cuida da nossa casa, quando o Senhor restaura relacionamentos, quando o Senhor cura o nosso físico, ou quando o Senhor cuida das nossas emoções, ou quando o Senhor nos dá experiências, é sempre sobre o Senhor. E esse é o Deus que nós queremos nos aprofundar em conhecer. Senhor, nos dá mais do Senhor. Eu não peço por tribulações, mas nos dá a visão, seja na tribulação, seja na bonança do Senhor, que a nossa visão fique mais clara e percebamos a glória resplandecente do Senhor sobre nós. Obrigado, Senhor. Se a ressurreição desse menino demonstrou a graça do Senhor, Deus, a ressurreição do seu filho aponta ainda mais profundamente para a graça do Senhor revelada a nós. Te louvamos, Deus, e pedimos que o Senhor esteja conosco agora, quando formos para os nossos lares, depois, Senhor, no nosso final de semana. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus.